O principal estrategista que ajudou o MrBeast a se tornar o maior canal da história do YouTube completou 30 anos essa semana, e com isso ele postou um tweet com as 30 principais lições que todo criador de conteúdo deveria seguir. Eu traduzi e organizei por tema em 5 blocos diferentes e hoje quero trazer aqui para vocês. Bloco 1. Mentalidade de início. Antes de qualquer estratégia, existe uma mentalidade por trás de ter um canal no YouTube. E a maioria já erra aqui. Se você está começando, dê 2 anos de postagem consistentes e evolução constante. E cara, nessa primeira lição, imagina que você está assinando um contrato com o YouTube, onde você vai ser obrigado a fazer vídeos por 2 anos, independente dos resultados, se os vídeos vão bombar e se você vai estar ganhando dinheiro. Muita gente posta 1, 2, 3 vídeos, vê que não dá certo e já desiste do canal. E às vezes acaba perdendo todo esse processo, mas o foco seria você aprender, manter a constância, independente se você tá bem, se você tá feliz com o canal. E além disso, você busca evolução de um vídeo para o outro, mês a mês, ao longo do tempo que você tem o seu canal. Não trate seu canal como fosse uma startup de capital de risco. Não é isso. Essa lição basicamente é falando para você colocar um freio em tráfego pago, investir dinheiro demais e só aproveitar o seu canal, aproveitar o processo. Não vale a pena você colocar dinheiro nisso para no fim das contas você ver que o resultado não veio e com isso você acabar se frustrando e abandonando o seu canal. E de 0 a 100 mil demora muito mais do que de 100 a 1 milhão. A melhor analogia para essa lição é a questão de bola de neve, seja na questão financeira, também como no canal. Quantos mais vídeos ao longo do tempo você fizer, eles vão encorpar sua bola de neve e com isso vai trazer mais audiência e vai estar sempre pingando visualizações ao longo do tempo. Então o foco aqui é que o começo é sempre mais difícil. Então foca em começar a sua bola de neve, que com certeza ao longo do tempo ela vai começar a crescer. Não tente monetizar cedo demais. Monetização adiada constrói confiança. E eu vejo muito criador de conteúdo que se perde nessa. Às vezes o canal do cara começa a performar, ele começa a criar uma comunidade, ter uma base de inscritos e já começa a querer vender produtos meio duvidosos e acaba destruindo um pouco da confiança que ele traz para o público. Eles percebem que você está tentando empurrar alguns produtos, vender algumas coisas para eles e com isso tem muita chance dele dar um pé atrás e procurar outra pessoa para assistir. E a última lição nesse bloco: pare de consumir conselho sem fazer vídeo. Essa lição me pegou porque é uma das coisas que eu mais fiz na minha vida. Eu sempre vi vídeos falando sobre internet, sobre algoritmos, sobre YouTube, como crescer um canal, e eu nunca apliquei de fato tudo que eu sabia de YouTube para minha pessoa, para o meu canal. Então esse erro muita gente comete, ficar muito na teoria e querendo ou não, a prática é o que de fato vai definir o que dá certo para você ou não. No bloco 2 eu separei as lições que falavam sobre as métricas, mas as que realmente importam, porque provavelmente você está medindo as coisas erradas. E a primeira lição do bloco 2 é: contagem de inscritos não importa em 2026. Média de views por vídeo igual métrica real de sucesso. Muita gente quando começa se apega ao número de inscritos. Quantos canais você conhece que tem mais de 1 milhão de inscritos e que quando você olha as visualizações do canal dessa pessoa, elas têm lá 1000, às vezes 10 mil no máximo. Inscrito hoje em dia não vale de nada. O que de fato importa é a média de views que você tem ao longo dos teus vídeos. Então, por exemplo, você tem um canal de 1000 inscritos, mas todo vídeo que você posta dá 1000 visualizações pelo menos. Essa métrica tá perfeita. Isso é o que de fato importa. O número de pessoas em média que assiste você constantemente. Views e curva de retenção são os 2 dados que valem a pena analisar. Todo o resto é secundário. Se você tem 100 pessoas que assistiram o seu vídeo e a retenção média do seu vídeo tenha batido ali perto de 50%, o seu vídeo foi um sucesso. Porque para quem assistiu, grande parte ficou até o final, ou pelo menos assistiu grande parte do teu vídeo. O YouTube hoje em dia, ele prioriza muito retenção, o quanto tempo o seu vídeo é assistido pela pessoa. Se a pessoa entra no teu vídeo e sai logo aos 10 segundos de vídeo, cara, não é interessante. Isso vai jogar o seu vídeo lá para baixo no quesito de recomendação do YouTube. E a última lição desse bloco: se alguém fala o tempo todo de CTR e tempo médio de visualização sem contexto, assuma que essa pessoa não entende nada de YouTube. Aqui ele deu uma farpada, mas realmente essas duas coisas que ele citou são coisas que são muito básicas. Muita gente já sabe disso e isso já é falado há muito tempo. Então, se apegar apenas isso, não faz sentido. Então chegamos ao bloco 3. Esse bloco eu separei por dinheiro, negócios e reputação.
que é a parte que ninguém te conta, mas pode afundar o seu canal. E na primeira lição desse bloco, ele diz: mantenha margens de lucro de 40 a 50% acima até faturar mais de 1 milhão por ano. E nessa lição, basicamente, ele diz para você não aumentar demais os teus custos em relação ao canal, contratando muitas pessoas, às vezes alugando um estúdio para melhorar a qualidade do canal, comprando equipamentos absurdos. Aí quando você coloca na ponta do lápis, você está pagando filmmaker, editor de vídeo, estúdio, equipamentos, e acaba que a conta não fecha, porque fica muito custoso produzir vídeo por vídeo. Não assine com uma MCN. Vou repetir isso até fazer 100 anos. Cara, MCN, resumindo, é como fosse a Machinima naquela época de gameplay. É uma network que eles vão oferecer para você benefícios, conexões e qualquer ajuda que você precise com o seu canal em troca de uma porcentagem do seu AdSense. Mas cara, isso hoje em dia e há muitos anos não faz sentido nenhum você assinar. Vender mercadorias costuma ser perda de tempo, margens ruins e você compete com todo mundo. Aqui no caso ele está dizendo sobre produtos do canal, camisa do canal, caneca, colocando na ponta do lápis todo o trabalho que você vai ter com produção, entrega, toda organização. No fim das contas você vai gastar muito tempo nisso e muitas das vezes não vai ter lucro. Então é algo que não compensa muito você fazer, porque você vai perder bastante tempo nisso, vai ter bastante dor de cabeça em questão de todo o fluxo ali e no fim das contas você não vai ter lucro com isso. Negócios de produto físico são uma escolha para 99% dos criadores. E aqui, cara, eu discordo um pouco, porque depende muito. Realmente, você construir a sua própria marca é algo que não vai dar certo, principalmente aqui no Brasil. E a única coisa que eu não concordo aqui desse ponto, se você encontrar produtos que conversem com o seu nicho e que faça sentido pro seu público, aí acaba compensando para você, porque é algo que conversa com todo o universo do seu canal. Nunca aceite o dinheiro de curto prazo. Aquela empresa duvidosa oferecendo 10k por mês para você promover, ignore. E cara, nessa lição é uma das que eu mais concordo. Eu já trabalhei com muitos criadores de conteúdo que acabam aceitando publicidades para trazer um conteúdo e fazer propaganda de certos produtos que não conversam e não tem nada a ver com algo que o canal dele produz, e aquilo acaba pegando mal. Você vê nos comentários que a galera comenta que eles aceitou aquilo só pela grana e acaba passando uma imagem que você não se importa com o seu público de fato, mas sim com o dinheiro. Reputação se constrói em anos e se destrói em segundos. Cara, isso é muita verdade. Já teve muito criador de conteúdo que eu acompanhava assim diariamente e por conta de algumas divulgações, por conta de alguns posicionamentos que eu achava incoerentes, acabaram estragando a visão deles pra mim e que eu acabei parando de consumir. Tem coisas que fica muito visível que o cara tá divulgando só por conta do dinheiro e eu particularmente não gosto. Então se eu começo a perceber esse tipo de atitude, eu começo a criar um alerta que a chance de eu parar de consumir aquele canal é grande. E a última lição desse bloco é: AdSense mais patrocínios é o melhor modelo de negócio para a maioria dos criadores. E aqui basicamente é a estrutura mais feijão com arroz da internet, que é o AdSense e alguns patrocínios, mas algo que eu me atentaria é sempre patrocínios que conversem com o seu público, conversem com o seu nicho. Teve uma época que esse meu canal, ele era focado em games, né? Eu fazia gameplay de LoL. Na época, meus vídeos davam 10, 20, até 50 mil visualizações. Então aparecia bastante oportunidade de divulgação de jogos, mas eram jogos que eu particularmente nunca jogaria e que meu público provavelmente não iria gostar. Toda vez que aparecia esse tipo de coisa, eu ficava balançado porque eu não era rico, mas por conta de eu perceber que pegaria mal, eu acabava não aceitando. Patrocínios são bem-vindos desde que converse com o seu público. Bom, vamos para o nosso penúltimo bloco, que é o bloco 4, que é sobre os estudos. Muita gente não para pensar, mas um youtuber ele estuda para conseguir crescer na plataforma. E o que separa um criador que abandona e desiste para um que tem sucesso, quase sempre são essas lições aqui. Reserve 5 horas mais semanais para estudar vídeos no YouTube. E o que seria estudar? É você assistir vídeos que vão de encontro com o assunto que você fala no teu canal. Que a partir deles você crie ideias ou replique aquela mesma ideia, mas trazendo para sua personalidade, sabe? Assista como estudante, não como consumidor. Todo vídeo é uma aula. E aqui é o pulo do gato. Se você quer estudar de fato, você tem que parar de apenas assistir o vídeo como se fosse um consumidor do conteúdo. Traga uma visão mais analítica. Entenda a forma que o cara conversa, como ele traz o assunto, como ele aborda. E estude também as thumbnails, os títulos, tudo aquilo que aquele canal que fez você assistir e que te gerou interesse, para que você aplique no seu canal e enriqueça o seu vídeo. Crie uma playlist.
Toda vez que ver um vídeo fora da curva, adicione. No fim de semana, analise. Essa estratégia é uma das melhores. Tem vários vídeos que aparecem na minha home do YouTube que eu olho e eu tenho interesse de assistir, mas não naquele momento. Então eu pego e salvo aquele vídeo, e quando eu sento no computador para buscar inspirações, referências, eu abro essa playlist e fico assistindo todos esses vídeos. A diferença entre um criador que tenta e um com 1 milhão de inscritos é quase sempre melhor alocação de tempo. E aqui eu já vou ler a próxima lição, que para mim as duas se complementam. Se 90% do seu tempo é filmar e editar, você é um fazedor de vídeos e não um youtuber. E cara, isso aqui falou muito comigo. Como eu trabalho com edição de vídeos, toda vez que eu ia fazer os meus próprios vídeos, eu tinha muita dificuldade em editar do jeito que eu queria. E por conta disso eu acabava procrastinando, os vídeos não andavam e no fim das contas eu nem postava o vídeo, porque eu começava a editar, eu começava a perder muito tempo na edição e eu abandonava. E hoje em dia eu foco em fazer vídeos que eu converse olhando para a câmera e que eu use o meu conhecimento de edição apenas de apoio visual e sonoro para enriquecer o vídeo. Então, de fato, saber usar seu tempo como um criador de conteúdo, saber exatamente aonde designar a energia que você tem, vai fazer com que você poste mais frequentemente e, querendo ou não, quando você posta, você sente aquela realização. Quando você para um projeto e não chega a postar, isso vai trazendo aquela sensação estranha na gente de abandono, desistência, e quando você percebe, você fica lá 1, 2, 3, 1 mês, 2 meses sem postar nenhum vídeo, e isso acaba matando o canal. Pense em 10 ideias novas por dia, torne isso um músculo. Cara, isso aqui pra mim é muito difícil. Eu tento ter uma por dia e já é complicado de conseguir. Muitas das vezes eu só salvo um tema, eu nem elaborei um roteiro, nem pensei em um vídeo nem nada. O tema em si eu acho interessante. Eu pego meu celular, abro uma conversa comigo mesmo e só escrevo lá a ideia do vídeo e deixo lá. Depois eu entro no meu computador, abro ali uma planilha de Excel que eu fiz para deixar mais organizado e coloco lá a ideia. Tem várias que eu já coloquei lá e que eu ainda nem comecei o roteiro nem nada, mas pelo menos já tá lá. Chegamos ao quinto e último bloco das 30 lições essenciais para a criação de conteúdo. E aqui eu separei por aparência, algoritmo e filosofia final. A parte que sinceramente é uma das que eu mais gosto. E a primeira lição do quinto bloco é: crie mais de 5 ideias de thumbnail por vídeo. Produza pelo menos 3 delas. E cara, isso faz uma diferença absurda. Eu comecei a fazer isso com os criadores de conteúdo com que eu trabalho, e com isso eu comecei a perceber que realmente, às vezes você tem a primeira ideia, você perde um tempão fazendo a capa, elaborando, e você tem aquela sensação que não ficou perfeito, não ficou harmônico com o título, não conversa com o vídeo. Antes eu ficava batendo a cabeça, tentando consertar essa capa. Hoje em dia eu deixo essa capa de lado e começo a elaborar uma nova ideia. Querendo ou não, colocando isso em prática, aumenta demais a chance de você fazer uma capa que seja perfeita para o seu vídeo e que a galera sinta a vontade de clicar. Se você não quer jogar o jogo de títulos e thumbnails, vai pro Vimeo, faz parte do trabalho. Aqui ele foi bem irônico, né? Mas cara, realmente, você tem que focar demais no título e a capa. Isso é o que vai fazer as pessoas terem o primeiro contato com você. A gente se apega demais ao vídeo, mas querendo ou não, o primeiro contato que a pessoa tem com você é através da sua capa e do seu título. Então, hoje em dia eu tento elaborar muito bem isso antes, tanto a capa quanto o título, para quando eu lançar, eu ter a sensação que eu fiz um trabalho bem feito. Não ficar com aquela vontade de entrar no YouTube Studio e ficar mudando a capa, ficar trocando o título. Esse tipo de atitude mata a recomendação do teu vídeo. A ideia define o teto do vídeo, a embalagem e a execução definem o resultado. Essa lição vai de encontro com a anterior. Você não precisa falar para todo mundo. Então, a ideia do teu vídeo vai colocar um teto. Não tem como você falar de algo tão específico e esperar que dê milhões de exibição. Mas a capa, o título e a execução, a forma que você apresenta aquele conteúdo, pode ser que dentro daquele nicho você acabe sendo a referência, porque você fez uma boa embalagem e a execução da ideia, a forma que você apresentou, foi feito com maestria. Isso é solitário. Encontre 3 a 5 criadores do mesmo tamanho que agende uma call semanal juntos. E cara, isso falou muito comigo, porque isso realmente é solitário. Muitas das vezes eu quero conversar sobre YouTube, sobre criação de conteúdo, e eu não tenho muitas pessoas do meu convívio que vivem isso, né? Então é um ponto que realmente estou precisando encontrar essas pessoas. Então se você tem um canal e também passa por essa dificuldade de encontrar outros criadores de conteúdo para conversar, deixa um comentário aí e vamos ver se a gente resolve isso. O YouTube está mais competitivo do que nunca.
mas o potencial de ganho nunca foi maior e o algoritmo nunca foi mais justo. E isso é muito verdade, mano. Tem muita pessoa criando conteúdo hoje em dia, mas ao mesmo tempo tem muita pessoa para assistir também. E outra coisa é que o algoritmo, ele sempre tá buscando entender o seu vídeo e recomendar para as pessoas certas. E até aqui entra um pouco sobre a capa e o título. Quando você muda, o YouTube ele fica meio perdido se deve recomendar o seu canal ou não. Toda vez que você muda, o YouTube ele para de recomendar e analisa qual foi a alteração que você fez e aí volta a recomendar. Porém, depois que você muda a primeira vez, eu já percebi por experiência própria, ele vai recomendando com menos potência o seu vídeo, sabe? E é engraçado, cara, porque nos meus últimos vídeos, grande parte das pessoas que assistiram não são inscritas. São espectadores únicos. E eu percebo que o algoritmo do YouTube hoje em dia, ele é muito inteligente para recomendar o seu vídeo para as pessoas certas, para o público certo. Se chegar ao topo, não esqueça o que te trouxe até aqui. Seja humilde. Cara, e esse ponto é muito delicado, porque é normal, né? O cara ficar famoso, o cara crescer na internet e acabar dando aquela estrelada e perdendo um pouco da humildade. Mas você, independente de onde você esteja, seja agora começando, ou seja já um youtuber consolidado, você vai se manter sereno, com a mesma humildade. Então que fique de lição pra gente. E a penúltima lição: faça vídeos incríveis que as pessoas se sintam privilegiadas de assistir. O resto é ruído. Aqui entra uma das coisas mais difíceis na minha opinião, que é você conseguir construir vídeos que enriquecem as pessoas, que as pessoas gostem de assistir e que elas tenham uma empatia com a sua pessoa, pela forma que você apresenta e comunica. E pra mim isso daqui é uma das coisas mais difíceis de se conseguir. É uma das coisas que eu ando mais buscando aqui no canal. Fazer vídeos que eu consiga trazer conexão, que eu forme uma comunidade, que as pessoas que assistam meus vídeos queiram assistir os próximos. E eu percebo o quanto é difícil. Porque querendo ou não, você nunca sabe o que, é que as pessoas assistindo o teu vídeo acham de você. Então é bom você sempre focar nisso. Fazer vídeos incríveis, vídeos que você faça a pessoa ter interesse de assistir, que agregue algo na vida dela, mas que acima de tudo seja algo verdadeiro. Na minha opinião, não existe nada que conecte mais a internet do que ser sincero. E chegamos à última lição: poste o vídeo, ele pode mudar a sua vida. E essa lição pode parecer meio besta, meio boba, mas cara, realmente é isso. Quantas vezes eu deixei de postar vídeo, quantas vezes eu tive uma ideia, cheguei a gravar o vídeo, e quando eu ia ver o vídeo, eu achava tão lixo, mas tão lixo, que eu deixava pra lá. Então, hoje em dia eu percebo, eu deveria ter postado, sabe? Eu deveria ter continuado, deveria ter feito de novo, e eu deixava pra lá. Eu acabava me comparando com youtubers gigantes, que tinham o quarto perfeito, a iluminação perfeita, todos os equipamentos perfeitos, e com isso eu me colocava pra baixo e não postava o meu vídeo. Hoje em dia eu mudei totalmente a minha opinião e a minha mentalidade sobre isso. Eu não busco ser o youtuber perfeito, não busco ser o youtuber que tem os melhores equipamentos, que tem o quarto perfeito, mas claro, eu quero melhorar o ambiente, quero melhorar meus equipamentos, mas acima de tudo, eu quero melhorar a forma que eu apresento os vídeos. Eu espero que essas 30 lições tenham agregado para você que está começando a criar conteúdo agora. Se você não me conhece, sou o Champola, sou editor de vídeos na internet há mais de 10 anos e já acompanhei várias ondas da internet, mas eu sempre tive dificuldade em elaborar e fazer meu canal de fato andar. Obrigado pela companhia, por ter assistido até o final. Tamo junto e falou!